Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui de Maqui e Fala. Eu vou me arrumar, mas vai ser uma coisa bem simples mesmo, tá? Uma maquiagem aí pro dia. Até mesmo porque hoje tá um solzão lá fora, né? Se a gente exagerar demais, fica muito pesado, né? Então vai ser mais assim pra tirar as manchinhas do rosto, dar uma corzinha, tá? E eu vou, enquanto eu me maqueio, eu vou falar sobre a minha trajetória com a psicologia. Eu falei aí que ia trazer esse assunto aqui, né? Então vamos lá, vamos começar. Vou aplicar primeiro esse primer, fixador de maquiagem. Ele é da Ruby Rose, tá? Vou aplicar ele aqui. Então vamos lá. Eu terminei minha escola, o meu ensino médio, em 2009. Em 2009. Aí depois que eu terminei, eu esperei 6 meses, né? Até para dar uma descansada. Eu trabalhava e estudava em 2009. Trabalhava de manhã numa farmácia e estudava à noite. Então, eu terminei o ensino médio e esperei 6 meses, né? Aí fui em junho, julho, mais ou menos, eu fui na universidade e para fazer o vestibular, né? Que mesmo sendo uma universidade pública ou privada, você precisa prestar aí uma prova. Então ela era uma faculdade privada e aí eu fui fazer o vestibular. Então eu fiz mais ou menos essa época, junho e julho, e aí chega lá na hora que você vai fazer o vestibular, eles pedem para você escolher 3 opções de curso, né? Então eu lembro que na época eu queria veterinária, mas não tinha. Não tinha aqui nesse campus da região aqui onde eu moro, não tinha. Então eu escolhi biologia na época, escolhi engenharia civil como opções, porque aí se não formar uma turma, eles te dão as outras opções e te dão uma nota que você vai receber, né? Então eu escolhi biologia, engenharia civil e assim me deu um estalo, eu fui escolher psicologia. Aí eu fui, fiz a prova e eu lembro que tirei uma nota muito boa na redação. Na época eu fiz uma prova eletrônica no computador, né? E depois eu fiz uma redação escrita. E aí eu lembro que a minha nota da redação foi uma nota boa, eu consegui passar no vestibular. E, gente, não é porque a faculdade é privada que qualquer um passa, viu? É uma prova bem difícil, assim, para fazer. Tem inglês, tem espanhol, mas dá para passar. Aí fiz a prova, no outro dia me ligaram e falaram que eu tinha passado. Eu vim, fiz a minha inscrição, só que o que aconteceu? Como era meio de ano, não formou turma, não fechou uma sala. E aí eles entraram em contato comigo em mais ou menos agosto, quase para começar as aulas, dizendo que não tinha formado turma, que era para mim aguardar até o início do próximo ano. Então, estávamos aí no meio de 2010, né? Eu tive que aguardar até janeiro de 2011. Foi quando eu iniciei. Aí eles realmente me chamaram, falaram que tinha fechado turma por início do ano, se eu queria, né? E aí eu vim e fiz minha matrícula. Só que aí, qual foi a novidade? Eu tive esse tempo todo para pensar no que eu ia querer realmente fazer. E aí, quando eu vim no início do ano, eu pensei, claro, né? Vi a grade do curso lá na época. Quando eu fiz a minha inscrição, tinha algumas mudanças do que é hoje em dia. Naquela época, o curso, o nome dele era Psicologia, Formação de Psicólogo, o nome era esse. Tanto é que hoje eu tenho 2 grades. Eu tenho Psicologia, Formação de Psicólogo e tenho Psicologia Bacharelado, que é se eu me formar hoje, eu vou me formar desse jeito. Psicologia Bacharelado, né? E tem também a opção, durante o curso, eles te dão a opção de fazer a licenciatura. Aí vai ficar Psicologia Bacharelado e Licenciatura. Você pode exercer como psicólogo e pode dar aula também. Então tá, fiz lá minha matrícula e comecei. Naquela época também, em 2011, na universidade que eu escolhi, existia um laboratório, existiam 2 laboratórios, né? 3 laboratórios. O da química, o da medicina e o da psicologia. Então a gente fazia a parte prática no laboratório de psicologia.
Depois de mais ou menos uns 3 anos, esse laboratório ele foi retirado. Então eu peguei essa carga boa na minha formação de ter contato prático com o laboratório. Aí depois até eu peguei a última turma do laboratório, que até a gente fez experimento com um ratinho. Aí eles chegaram e perguntaram, avisaram pra gente que não ia ter mais um laboratório, perguntaram quem gostaria de levar o ratinho, e na época eu até levei para minha casa e fiquei com ele lá. Ele era um ratinho branco, um ratinho albino, e a gente fez um experimento muito, muito legal mesmo. E aí foi a última turma, depois não teve mais esse laboratório. Então eu comecei em 2011 e estudei por 3 anos. Só que, gente, a psicologia, ela é muito legal, mas ela também é muito difícil. Imagina você lidar com o ser humano, né? Com todas as questões do ser humano, questões positivas e negativas. Então, são casos que mexem com a cabeça. Até na psicologia a gente fala assim, que é muito comum, os professores falam, que é muito comum você entrar e conforme você vai estudando todas as patologias, as síndromes, tudo, você acaba se identificando com muitas patologias. Quais são as patologias? Uma delas, né? Então você vai estudar lá sobre esquizofrenia, sobre transtorno borderline, sobre autismo, sobre muitos outros transtornos. E os professores falam, gente, não pegue um transtorno para vocês. É muito fácil você se identificar com algumas questões de um ou outro que às vezes está aí no meio da sociedade, né? Borderline, por exemplo, você pode ter uma questão aí de difícil relacionamento, ora você ama, ora você odeia uma pessoa. Isso aí, gente, tá no mundo, né? Então, tem muitas questões dentro da psicologia que para você estudando é bem difícil. Então, eu estudei aí por 6 semestres, eu estudei 3 anos seguidos. E aí eu cheguei e falei assim, olha, eu vou ter que dar uma pausa porque eu não tô aguentando. Tava numa época de estudo de transtorno, de patologia, tudo, então tava muito difícil para mim. Então, como eu era muito nova, eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu me dei esse tempo aí, parei, aí fui estudar administração, me formei na administração, na ETEC, que é do Centro Paula Souza, né? Me formei em administração. Aí, isso eu fiquei afastada 1 ano e meio. E aí sim eu voltei e fui fazer de novo. Quando eu voltei, eu entrei numa sala, gente, que isso acontece. Por isso que eu falo, não é porque é psicologia que é fácil, não é fácil, né? A gente está lidando com um ser humano. Eu entrei numa sala extremamente fechada. Sabe quando a turma é muito fechada? A sala não aceitava ninguém entrar ali. Tanto é que nessa época eu tinha um professor, esse professor pensa num ser humano lindo, assim, de coração muito bonito, né? É um professor excelente, nota 10, todo mundo conhece ele na universidade. E eu entrei aí, eu estudei 1 mês nessa turma, aí um belo dia, estava falando dessa questão de laboratório, porque hoje a gente estudava toda a parte prática numa apostila. E aquilo ali não fazia sentido porque eu já tinha estudado aquilo ali na prática. Então, imagina você fazer um experimento que eu estudei na prática e hoje você estuda através de um papel. Então você tem que imaginar como é que o ratinho agia, como era a caixinha, essas coisas. Então tá, aí estava estudando lá, depois de 1 mês o professor perguntou essa questão de laboratório, aí eu fui, ele fez uma pergunta que ninguém sabia, eu acabei levantando a mão e respondendo. Aí ele foi e falou assim, gente, primeiro ele perguntou assim pra mim, qual é o seu nome? Ele falou, não responde não, Sala, qual é o nome dela? Porque eles viam, a sala inteira olhava, sabe, meio que estranho. Isso acontece muito em sala de aula, né? E aí a sala inteira olhava e ninguém sabia, só sabia uma pessoa que sentava atrás de mim e uma que sentava do lado, que a gente acabou conversando, tudo, né? E a sala não soube meu nome. Aí o professor perguntou, pessoal, qual é a sala, qual é o nome dessa moça nova? Aí todo mundo, ninguém respondeu, né? Ele falou assim, tá, vou fazer outra pergunta, gente. Que curso é esse aqui? Aí todo mundo respondeu, é psicologia, psicologia. Aí o professor foi e falou assim, sério, gente, eu achei que era um curso de veterinária. Aí todo mundo ficou sem graça, todo mundo assim parou, sabe? Por quê? Porque olhando de fora, as pessoas têm uma ideia de que psicologia, né, muitas das vezes é amor, é humanismo.
E, gente, não é, né? A gente precisa lembrar que, além da psicologia, além da química, além da engenharia, além da pedagogia, existe um ser humano atrás. Eu sou falha, todo ser humano tem as suas falhas, né? A gente está aqui no mundo para ir, né? E aprendendo. Então aconteceu isso, depois eu reencontrei esse professor, ele me deu aula por muitos outros semestres também, ele tem uma abordagem que é legal até falar aqui, que a universidade que eu estudei, gente, ela é extremamente completa. O ensino dela eu vejo como ensino completo. Por quê? Porque às vezes aí fora na psicologia a gente estuda abordagens que trata só da psicologia, porque assim, existe lá a engenharia, só que aí tem engenharia química, eletrônica, qual outra que tem? Civil, ambiental, não sei se tem essa. Existem várias engenharias e na psicologia não é diferente. A gente estuda a psicologia comportamental, a psicodinâmica, fenomenologia, o que mais que a gente estuda? Me deu um branco. Resumindo, a gente estuda várias abordagens dentro da psicologia. Por isso que quando formam psicólogos, formam-se diversos segmentos de psicólogos. Ou ele é clínico, ou ele é psicólogo social, que eu tinha esquecido, ou ele vai ser um psicólogo hospitalar, que é a área que eu mais me identificava, assim, gostaria de seguir, ou ele vai ser da psicanálise, entendeu? Então, existem várias abordagens. E nessa universidade que eu estudo, lá eles abordam todas as abordagens, todas, até a fenomenologia que não é tão conhecida aí fora, né? Então, é assim, é uma universidade onde a psicologia é extremamente difícil, mas completa. Então, quando você acaba, você tem uma gama assim gigantesca para você escolher para onde seguir. Então, quando chegava, imagina, quando chegava a época de prova aí, a gente ficava doidinho, né? Quem estuda aí, quem faz universidade, faculdade, sabe como é difícil, né? Você entrava dentro do trem, você só via o pessoal, né? A gente, quando tá na universidade é assim, né? A gente lia no trem, vamos supor, né? Psicologia, não sei o que, não sei o que, aí você ficava assim. Né? A gente ficava assim, né? Dentro do trem, né? Quantas vezes eu sempre tive uma memória de curto prazo, assim. Eu tinha que estudar e já fazer a prova. Eu não conseguia, por exemplo, estudar uma semana antes e memorizar tudo. Então, quantas vezes eu não estudei no trem, né? Mas é gostoso, viu? Eu adoro estudar. Eu acho assim que a gente acaba acostumando com aquela rotina de livro, de tudo. Então, o ensino dessa universidade é muito bom. Muito difícil, é muito puxado. Igual eu que parei, né? E resumindo, esqueci de terminar de contar. Eu estudei nessa sala que era extremamente fechada, não me adaptei, estudei um semestre e tranquei. Quando eu fui voltar pela terceira vez, e aí sim eu fui até agora o nono semestre, entrei numa sala maravilhosa, onde as pessoas assim realmente te abraçavam, sabe? A sala era unida, era organizada, tinha uma coordenadora de grupo de sala que dava um suporte assim fora do normal. E aí realmente uma sala muito, muito boa. E aí eu fui até o nono semestre. Aí não parei, né? Fui ainda com o Miguelzinho na barriga, fui até os 8 meses e só parei mesmo na semana de ganhar o Miguel. Aí parei, fiz a pausa que a gente tem aí, né? Que o governo nos permite parar, o médico. E quando eu voltei, aí eu tive um probleminha, porque meio que não aceitaram o meu atestado. E eu dei uma pausa agora, porque só que eu terminei tudo, né? A parte técnica, teórica toda. Falta só eu cumprir todos os estágios, né? Por quê? Porque lá a gente tem clínica de psicologia lá dentro da universidade. Então tem os estágios dentro que eu fiz e tem os estágios que é fora. Falta alguns lá dentro ainda e tem os estágios que são fora, que às vezes pode ser na delegacia da mulher, pode ser no hospital, pode ser num CRAS, num CRES, nesses lugares aí que a gente acaba atendendo.
E aí todos os estágios falta eu terminar ainda para me concluir. Mas é uma, para quem gosta, para quem quer se desafiar em relação a conhecer o comportamento, conhecer as patologias, né? Conhecer diversas áreas, gente. Hoje tem psicólogo em tudo. A única coisa que eu gostaria é que a psicologia fosse hoje preventiva, né? Por quê? Porque a gente acaba indo atrás da psicologia quando a gente está no nosso limite. E eu gostaria que a psicologia fosse preventiva, porque todo ser humano, gente, passa por problemas. Todo ser humano. E algumas pessoas conseguem lidar com os problemas sem pedir ajuda de ninguém. Outras pessoas, gente, não conseguem. A gente até tenta, né? Mas é muito difícil. O mundo aí, hoje em dia, eu até falo que é um mundo diferente. As questões, os tratamentos entre o ser humano tá diferente. Os problemas estão demais, né? Então, eu costumo falar aí que deveríamos ter psicologia preventiva, para a gente saber lidar mais com os conflitos. Então, mas assim, é uma faculdade fantástica para quem gosta, para quem quer trabalhar aí com o ser humano, de forma geral, é uma faculdade muito bacana. Então, foi todo esse meu trajeto aí, né? Se gerar alguma dúvida e alguém quiser me perguntar alguma coisa mais específica, pode me perguntar, porque às vezes a gente vem aqui falar igual eu tô fazendo hoje, mas que fala, às vezes esquece de falar alguma coisa, né? E, e aí a gente, quando sai da faculdade, a gente sente falta, né? Sente saudade, porque foi uma fase muito boa mesmo. O que mais que eu posso falar? Então é isso. Acho que não tem mais muito o que falar, não. Só que a maioria dos professores que eu comecei ainda estão nessa universidade, não mudaram. E a gente faz aí o caminho do curso aí, a gente vai reencontrando eles, né? E professores muito bons mesmo. O que eu sinto falta da universidade é essa relação aí do laboratório, porque faz uma diferença muito grande para quem está aprendendo. E que quem não teve esse contato é aquilo, né? Quando você ouve dizer, é diferente de quando você faz na prática. Mas a carga teórica também é muito boa, porque ali você faz toda a teoria. Quando chega a hora do estágio, você não tem aquela de falar, eu não estou preparado. Você vai, você se desenvolve lá na clínica. E mesmo você achando que não está, porque isso é a insegurança de todo estudante, né? A gente fica inseguro no momento, mas você tem todo o suporte para aplicação de testes, para tudo. A psicologia costuma ter, na minha visão, um preconceito, porque as pessoas não sabem diferenciar o que é a psicologia da psiquiatria, que no caso é um médico psiquiatra, né? Vocês já ouviram falar, muita gente tem mania de falar assim, eu não vou no psicólogo, eu não sou doido, não é? A gente costuma ouvir isso aí muito quando a gente está lá na faculdade. Porque, gente, o psicólogo ele não trata de doido, gente, e esse termo nem é utilizado, né? Mas os transtornos mentais, eles são tratados numa equipe multidisciplinar, não é só um psicólogo que trata, geralmente é um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, diversas questões não são tratadas quando se trata, quando a população aí fala de doido, a gente não trata sozinho, né? E não é todo mundo que tem problema mental, que tem um transtorno, um surto, que é tratado na psicologia, gente. A gente faz o acompanhamento, a terapia, a psicanálise, a terapia comportamental. Mas esse termo aí, ele é um preconceito da sociedade, pela questão que eu falei, de não ser preventiva. A psicologia deveria ser preventiva na vida do ser humano, né? Se fosse preventiva, talvez esse preconceito aí não existiria, que as pessoas iam enxergar de um outro jeito. A terapia, ela traz um bem, assim, tremendo. E quando a gente inicia o curso, todos os professores nos orientam, né? Que a gente precisa começar
a estudar psicologia, mas a gente precisa fazer terapia. Então, eles aconselham a gente, em algum momento do curso, sempre orienta a gente a fazer isso lá no começo, aí fazer terapia. Porque você imagina como é que você vai tratar o outro ser humano se você não tratar suas questões, né? E se você já começar o curso dizendo assim, ah, não, eu não vou fazer terapia porque eu não tenho problema nenhum, aí já tem um problema. Então, por isso que a gente fala que os professores orientam, quando a gente começa na psicologia, a gente já tem que começar a fazer uma terapia. Para a gente tratar o outro ser humano bem, saudável, né? Já pensou se tratar com uma pessoa com problema, doente e outra? Eu vi muito isso acontecer. A gente começa lá a psicologia, vai até o final e não faz terapia. Quando chega lá no estágio que a realidade vem, que os casos vêm, aí a pessoa não aguenta, não aguenta. Eu vi isso acontecendo muito. Então é importante a gente se cuidar. A gente não vai no médico, não vai no dentista, não vai num ginecologista, não vai num fono. O psicólogo também é para tratar, só que a gente vai tratar aí a nossa mente, a nossa alma, né? É para isso aí. Então aconselho muito para quem tem curiosidade, para quem quer se autoconhecer, a buscar uma terapia, a fazer, porque, gente, é muito bom mesmo, tá? Não é tão acessível, né? Não, a gente tem que falar também a realidade, né? O psicólogo ainda no Brasil, ele não é extremamente acessível, porque existem psicólogos que cobram um valor muito alto e a gente faz por terapia. Mas existem muitos ainda que fazem pacotes, agora estão atendendo online, através de videochamada, e é bacana você conhecer, né? Existem planos de saúde que também faz parceria, reduz o valor, tem cartão, tem aquele cartão cartão de todos, né, que também atende psicólogo. Então fica aí uma dica. E para quem quer estudar essa área, gente, é uma área assim fantástica para você que quer conhecer o outro ser humano. Não é fácil, não vou dizer que é fácil. Eu acho que é uma profissão mais difícil, eu diria. Por quê? Porque outras profissões você vai ter suas dificuldades, mas lidar com o ser humano é muito difícil, né? Mas é uma profissão fantástica. E cada caso que a gente estuda, cada é, descoberta que a gente tem, que nossa, é muito fantástico mesmo. Então é isso, minha história com a psicologia foi essa, né? Espero ainda vir aqui gravar um vídeo, dizer que me formei, que peguei meu certificado, que estou atuando na área. Eu, particularmente, gosto da área hospitalar, especificamente a oncologia. Não sei porquê, mas eu tenho um chamado aí com essa área, que eu ainda vou ter contato, se Deus quiser, vou ter uma carreira aí boa. Enquanto isso, eu vou trabalhar em mim como um ser humano que precisa aprender muita coisa, eu preciso me desenvolver, me autoconhecer, estar bem para trabalhar com o outro, para lidar com o sofrimento do outro, que é uma área extremamente dolorosa, né? Mas uma área linda. Eu costumo dizer que as pessoas com câncer, né, elas são o espelho da nossa alma. Por quê? Porque às vezes quando você vê ela não tem um cabelo, uma sobrancelha, não é isso que define um ser humano. O ser humano não é definido pela beleza, pelo cabelo dele, pela maquiagem que ele passa, pelo carro que ele tem. Ele é definido pela alma que ele oferece. E eu enxergo isso na oncologia. Por isso que todos têm o mesmo semelhante, porque aquilo ali, para mim, é o espelho da alma do ser humano. É um grito como se fosse um grito de socorro para o ser humano enxergar o que tem de mais valor na vida, tá bom? Para finalizar esse vídeo, dizer que, nossa, eu aprendi muito com a psicologia, gosto da área, mas eu sou extremamente exigente comigo mesma. Eu não vou conseguir atender o outro se eu não estiver bem. E para a gente estar bem, a gente precisa se desenvolver como ser humano, como pessoa e como profissional, né? Porque senão a gente não consegue atender bem e dar o nosso melhor aí na sociedade. Então, para quem tem curiosidade, pesquisa sobre a área. São 5 anos de curso, pelo menos aqui são 10 semestres, tá? Tem estágio prático,
dentro da clínica, nessa instituição que eu estou falando, tem dentro e tem fora também. Durante aí boa parte do curso a gente faz tanto dentro da universidade quanto fora. Tá bom? Então é um tema aí diferente para quem tem curiosidade. Espero que vocês gostem. Se gostaram, quiser deixar uma pergunta, ou se não, se quiser dar um gostei aí, eu agradeço. Fico feliz. Obrigada por quem está assistindo esse vídeo aí até aqui. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!